Começando então a aula de Arc, 2 de agosto. Hoje é só um resumo, sempre lembrando aquela velha questão. Segunda-feira, projeto da disciplina. Quarta-feira, serviços de Arc. E quinta-feira, aula de programação. E nessa aula de segunda-feira, eu quero traçar mais ou menos um panorama de como está o progresso da disciplina. Eu estou devendo para vocês a correção das entregas 1 e 2. Já peço desculpas aqui no vídeo e também mandei lá no Discord, que eu realmente acabei esquecendo, fui colocando as tarefas, coloquei as tarefas de tipo, corrigi as de tipo já, e as de arco eu simplesmente esqueci, passou batido. Estou para corrigir agora, então a entrega 3 também já para ficar registrado é apenas assistir aos vídeos de Git, controle de versão e de HTTP, então não tem nenhuma produção, é só mencionar, então eu vou criar uma entrega lá no Siga, mas é basicamente colocar sim ou não, porque é só assistir os vídeos, não tem nada especial. E para as próximas entregas, 4, 5 e 6, que eu estou pensando é fazer algumas pequenas modificações, isso decorrente de como eu tenho percebido o progresso do desenvolvimento. Eu queria incluir, então, para as próximas partes, na entrega 4, então eu quero terminar HTTP, que é isso que eu quero mostrar, a gente vê HTTP, então é só para ficar registrado. A gente está operando com um cliente HTTP, a gente vai se conectar ao Discord, talvez a gente consulte outros serviços, mas a gente vai ter vai estar praticamente operando como um cliente HTTP. Não vamos colocar um servidor HTTP, até pensei, mas não tinha muita necessidade. O que vocês provavelmente vão fazer na entrega 4 também é uma continuação, vou colocar mais alguns conceitos na aula de quarta-feira. E vocês fazerem análise dos logs, que tem aquele arquivo rbot.log, principalmente ele, onde ele vai ter as operações de cliente. Então, quando vocês começam a digitar, por exemplo, o que acontece é que o cliente da rbot manda um post, um HTTP post para o servidor, e aí aparece aquela mensagem embaixo, tá, o usuário Ederson ou Boga da Cara Preta está digitando, e isso acontece. Então, quando vocês mandam um post, que a pessoa está digitando, ela recebe um 204. Né? Esse tipo de informação que é relevante. O 204, que é uma resposta vazia, no content. Então, esse tipo de coisa que é legal a gente entender. Como é que a gente manda mensagens, como é que a gente recebe mensagens, basicamente essa operação cliente e servidor que a gente vai fazer na entrega 4. Já na entrega 5, já que hoje estamos começando a entrega 4, que é uma continuação, entrega 5, entrega 6 e a gente fecha o semestre. Na entrega 5 e na entrega 6, eu queria fazer lá no começo algumas operações de webhook, algumas coisas mais sofisticadas, mas eu acho que vai ser mais produtivo pegar uma ponta que eu queria, que era de banco de dados, especialmente não relacionais. Quando eu projetei aquele jogo de labirinto, isso já estava lá no princípio. Mas eu tinha ficado em dúvida se pela complexidade, pelo tempo que a gente estava desenvolvendo, se isso ia ser válido ou não. Então, banco de dados, talvez a gente use o tempo aqui da entrega 6 ou entrega 6 semanas de fechamento, né? Mais do desenvolvimento de código mesmo. É que banco de dados tem uma questão interessante que a gente separa claramente o processamento do armazenamento. Quando a gente começa a entender isso, fica melhor de trabalhar com desenvolvimento. Então, isso é bom para a disciplina, porque a gente vai colocar um serviço de banco de dados, operar ele, fazer administração, criar registros, fazer leitura escrita, etc. Então, isso é legal em termos de programação. É interessante quando a gente trabalha com a parte de sistemas, que a gente entende o que são aplicações que apenas fazem processamento, onde a gente armazena, como é que a gente cuida de backup, como é que cuida desse tipo de coisa. E, se for o caso, a gente consegue ter bastante tempo para fazer esse desenvolvimento. Certo? Então, só para ficar claro, o que a gente vai fazer agora é a continuação de HTTP e depois, muito provavelmente, ver a parte de banco de dados, que tem a ver bastante com a matéria e eu acho que encaixa bem. E algumas coisas que vários de vocês já disseram, sempre lembrando, pessoas, eu estou, antes de mais nada, preocupado que vocês aprendam serviços em rede. Isso é o essencial, certo? Essa é a parte mais importante. Se algum de vocês
não quer criar um bot diferente, quer fazer um bot exatamente igual ao meu, não tem problema nenhum, tá? Então que fique claro isso. Eu quero que vocês tenham uma noção de como esses serviços em rede operam de uma forma integrada, operam de uma forma conjunta. Vimos a DNS, estamos vendo HTTP, estamos vendo essa parte do cliente rodar, a gente vai colocar ele rodar como serviço, então mais ou menos aqui a gente vai ver isso e também, claro, o bot como serviço, que é o que vai interessar lá no final. Então ele vai ficar rodando sem qualquer intervenção. E aí a gente vai começar, claro, ver também outras tarefas. Então muito provavelmente aqui a gente vai ver log. E aqui, muito provavelmente nessa entrega 5, a gente vai ver a parte de agendamento, que eu vou chamar aqui de cron, que é um serviço interno do sistema, que é tipo colocar tarefas regulares. Então, só mais ou menos para fazer um resumo, aqui na entrega 4 a gente continua os trabalhos, então eu quero mexer mais com programação com vocês, e principalmente HTTP, então à medida que a gente faz o código, como ele se transfere em termos de mensagens HTTP, requisições e respostas. Isso é uma coisa, a gente vai ficar mais 15 dias ali. Depois da entrega 5, fechando o último mês, a gente começando lá por volta da metade de agosto até a metade de setembro, quando a gente termina o semestre, fazer banco de dados. No caso daquele jogo de labirinto, como eu tinha comentado lá, mais ou menos um mês e pouco atrás, eu queria que o meu jogo ele armazenasse o mapa para cada um dos jogadores. Então, quando entra um jogador novo, eu crio um registro no banco de dados e fico gravando lá. Hoje, qualquer pessoa que interagir com o meu bot vai estar trabalhando com apenas um mapa. Então, se entrarem duas pessoas e as duas pessoas mandarem o código para frente, é o mesmo jogador dando 2 passos para frente. No caso, eu quero que cada jogador pegue um mapa base, faça uma cópia e jogue individualmente. E depois, se tudo der certo, se ainda tiver tempo hábil, que o mapa seja criado aleatoriamente. Então, cada jogador que entrar vai ter o seu mapa guardado no banco de dados, totalmente independente dos outros. E se ele sair e entrar de novo, né, como se fosse reiniciar o mapa, ele vai ter um mapa novo, também gerado aleatoriamente. Se essa parte do aleatório vai acontecer ou não, eu acredito que sim, por causa que temos tempo para isso. Mas até lá, não vou criar uma expectativa de certeza. O que eu quero é ter essa parte de entender esses blocos de processamento e armazenamento em separado. Aí o meu código RBot ele vai ter apenas código e toda a informação sensível vai estar no banco de dados. Porque hoje o que acontece é, eu estou rodando meu bot, se eu parar ele e reiniciar, eu volto para o mapa original, sempre com o jogador lá no começo, olhando para o sul. Se acontecer alguma coisa, o jogador está caminhando, ele está quase chegando no fim da partida, e o meu bot travar e reiniciar o serviço, porque a gente vai fazer ele virar um serviço em breve, vai perder todo esse progresso. Eu não quero que aconteça, lembrando, né? A lógica não está com o usuário, a mecânica do jogo está toda no bot, rodando lá no servidor. Se eu deixar isso em separado, guardar isso no banco de dados, isso aí vai ficar armazenado. Se o serviço reiniciar, tanto o bot quanto o próprio banco de dados, essa informação vai estar lá de uma forma persistente, ela vai ser recarregada e o jogador simplesmente vai jogar regularmente, certo? Então, com isso a gente encerra daí o semestre, a gente mexe um pouco mais com HTTP, fica na parte de programação, mas lembrando, o que eu quero é que vocês tenham claro esses serviços em rede e, volto a dizer, quem quiser acompanhar e desenvolver o jogo de labirinto junto comigo, é bem-vindo, perfeito? É isso.